Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa terça-feira. Hoje é dia 4 de outubro. A gente começa essa edição falando sobre eleição e todos os impactos no mercado financeiro. Hoje é o dia depois do dia depois da eleição e as movimentações para apoio aos candidatos à presidência, assim como a composição do Congresso, seguem na pauta. Inclusive, foi esse cenário que trouxe otimismo para o mercado no começo da semana. Os analistas ainda estão tentando compreender o movimento que fez a Bolsa ter o melhor desempenho diário desde abril de 2020. Isso logo depois de todas aquelas quedas no começo da pandemia. Dizem que o mercado antecipa os movimentos e faz a precificação. Então a alta de ontem acabou sendo uma antecipação do que está por vir? Ou é uma correção de rumo por causa da precificação anterior, precificação muito baixa e aí uma correção para cima? Se for essa correção de rumo, as eleições então estavam fazendo preço nos ativos, já que esse destravamento todo de valor, apenas no pregão de ontem, acabou furando a resistência gráfica que estava perto dos 114 mil pontos. Falando em gráfico, vamos dar uma olhadinha no gráfico, o desempenho do Ibovespa ontem, que ganhou mais de 6 mil pontos num só pregão. Vamos dar uma olhadinha então, o Profit da Nelogica já está aberto aqui. Essa movimentação, olha só, o tamanho do candle de ontem, com uma alta de 5,54%. A gente começou aqui na abertura 110.047 pontos e aí fechamento 116.134 pontos. Mais de 6 mil pontos de ganho no Ibovespa por conta justamente de todo esse cenário do dia depois da eleição. Eu tracei essas linhas aqui porque os analistas têm dito sobre essa lateralização do mercado que vem acontecendo desde agosto, né? A gente vê essa movimentação olhando para o anual aqui, né, gente? Janeiro até março a gente teve toda aquela elevação, a entrada de investidor estrangeiro, a procura pelas commodities brasileiras, toda aquela movimentação de entrada do investidor estrangeiro. Depois, até julho, a gente teve toda essa correção, essa movimentação de baixa, chegando aqui próximo aos 95, 96 mil pontos. E aí depois a gente teve uma elevação novamente, até se pensava que iria chegar novamente a esses patamares dos 121 mil pontos, que foi a máxima desse ano, só que, na verdade, o que aconteceu foi que o Ibovespa não conseguiu chegar lá, ficou nessa resistência dos 114 mil pontos e não passou de 114 mil pontos, até chegar no pregão de ontem, quando a gente viu romper essa resistência dos 114 mil pontos e a gente chegar aqui 116.134 pontos. Analistas têm dito que se continuar essa movimentação de alta, se hoje for um dia, né, se essa semana acabar sendo uma semana boa para o mercado, de apetite ao risco e chegar a tocar aqui os 121 mil pontos, se romper essa barreira dos 121 mil pontos, aí existe um espaço para chegar até os 130 mil pontos. Mas claro que isso depende de alguns gatilhos, depende de alguns fatores, depende inclusive de contexto interno e externo para que o Ibovespa consiga fazer esse movimento, para que o Ibovespa consiga buscar esses novos patamares. Antes de eu trazer o monitor do mercado aqui para a gente ver quais as empresas, quais os setores que acabaram sustentando essa movimentação para cima do Ibovespa, eu quero trazer o gráfico aqui de 5 minutos para a gente ver a movimentação, né? Para a gente ver toda a movimentação do dia de ontem. Quando a gente fala do apetite ao risco do mercado, quando a gente fala do otimismo do dia depois da eleição, a gente vê bem essa movimentação toda nos primeiros minutos. A abertura do mercado às 10 horas da manhã, até às 10h05, muitas empresas ainda em leilão, muitas empresas ainda
reprecificando seus ativos, fazendo aquele match, né, entre os vendedores e os compradores, e aí quando o Ibovespa acaba os leilões, quando as empresas acabam de fazer os leilões, a gente vê uma alta muito forte aqui em 5 minutos, né, uma alta bastante forte do Ibovespa nesse tempo aqui de 5 minutos. Então, às 10h05 a gente viu 2,8% de alta, né? Então a gente vê aí bastante movimentação para cima. E de lá para cá, né? E até o fim do pregão, a gente teve algumas correções, sim, mas um movimento direcional para chegar ali nos 116 mil pontos. Até essa abertura aqui chegou até os 113 mil pontos. Então subiu 3 mil pontos logo no comecinho do pregão e os outros 3 mil pontos ao longo de todo o pregão. Uma alta bastante forte, né? Uma alta bastante importante do Ibovespa nesta segunda-feira. Então, a gente viu, né? Já começou o mês naquele ânimo, com aquele fôlego, com aquela vontade de subir. E aí, o que a gente vê, né? Aqui no monitor do mercado, nessa movimentação. A gente pode destacar a Sabesp, que subiu 16,94%, principalmente com o otimismo em relação à ida de Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo para o segundo turno. Acontece que existe sim uma sinalização, ou pelo menos uma expectativa, de que Tarcísio vai fazer algum tipo de privatização em relação à Sabesp. No entanto, né, algumas pessoas ligadas não só ao Tarcísio, mas também à campanha, ou até mesmo a campanha, né, do próprio Tarcísio, tem dito que a postura dele não é exatamente só de privatização. Existe sim uma leitura que precisa ser feita do cenário, uma leitura da empresa, se a empresa dá lucro, se a empresa é uma empresa saudável financeiramente, se a empresa traz recursos para o Estado, e aí sim poder fazer um estudo para fazer a privatização. Os investidores antecipam, obviamente, já colocam na conta uma privatização, ou pelo menos a tentativa de privatização, e acaba fazendo essa movimentação para cima. E aí, como eu destaquei a Sabesp, eu quero destacar também as empresas do setor, né? As empresas do setor de saneamento, e não só as empresas do setor, mas como a gente fala também de empresas estatais, né? Aqui a de Minas, né? A Copasa, que subiu 18% nesse pregão de ontem, também com o otimismo, obviamente, Romeu Zema sendo reeleito lá no estado de Minas Gerais, podendo trazer essa perspectiva mais de privatização. Embora não tenha ocorrido no primeiro mandato, também existe a expectativa de que no segundo mandato de Romeu Zema haja essa privatização, e a Copasa subiu 18%. E aí a Sanepar, né, a empresa lá do Paraná, com a reeleição do Ratinho Júnior, também houve uma expectativa, né? Então Sanepar, Sapri 11, né, as units de Sanepar subindo 7,41%. Então essa foi inclusive a movimentação de ontem. Além disso, né, o que a gente vê aqui das empresas, né, do Ibovespa que subiu? Azul e Gol, principalmente por conta da forte queda no petróleo. A gente viu uma forte queda no petróleo, mais de 4,7%, fechando ali aos R$ 5,16 o dólar, uma queda que não acontecia desde 2018, né, uma queda tão forte, tão abrupta no dólar. E aí as companhias aéreas, que acabam tendo muitos custos em dólar, acabam tendo muita coisa atrelada, né, dos seus custos ao dólar, as companhias aéreas acabaram tendo um otimismo maior em relação ao pregão de ontem, né? A gente vê Azul subindo 11,35% e a Gol subindo 12,54%. Também a gente destaca o setor de petróleo, né? O petróleo está em alta, só para colaborar com essa expectativa, petróleo em alta. A gente tem reunião da OPEP amanhã, dia 5 de outubro, tem reunião da OPEP que vai definir
sobre produção de petróleo. Além disso, né, a Shell, Saudi Aramco, os executivos dessas empresas têm dito que normalizar, né, ou ampliar a oferta de petróleo não vai acontecer do dia para a noite, não acontece do dia para a noite. Se o mundo está demandando mais petróleo e precisa de mais oferta, principalmente por conta dessas empresas, né, mais combustível, é complicado, não é de uma hora para outra que isso acontece. Então tem a reunião da OPEP, que tenta diminuir a produção do petróleo, né, para tentar elevar os preços. É uma prática do cartel, é uma prática ali do mercado da OPEP, dos produtores de petróleo, quererem que o petróleo fique sempre em patamares até um pouco mais altos para elevar o lucro. Até mesmo eu estava dando uma olhada no petróleo hoje, né, pela manhã, o petróleo segue em alta, quase batendo nos $90, o Brent, que é referência para a Petrobras, sobe 0,9% agora aos $89,68 o barril. Então isso acabou impactando no petróleo ontem, aumentou o petróleo, melhorou essa percepção de Petrobras, que subiu muito forte ontem, Petrobras subindo mais de 8%, e claro, o cenário eleitoral, o contexto eleitoral acaba trazendo uma perspectiva de melhora também para a Petrobras, né, principalmente pelo fato da eleição para o Congresso. Não necessariamente a questão majoritária ali, né, na presidencial, mas o Congresso mais alinhado à direita pode barrar qualquer tipo de radicalização em função da Petrobras. E aí também tem toda essa questão, né, do preço do petróleo, da OPEP e tudo mais, que acaba trazendo um certo otimismo para a Petrobras. Além disso, né, a gente vê os bancões, né, sendo puxado pelo Banco do Brasil, outra estatal. As estatais se deram muito bem, acabaram sendo bastante impactadas para cima. Então, Petrobras, Banco do Brasil, a própria Sabesp, a Copasa e também a Sanepar acabaram tendo, né, Semig também, bastante elevação dos preços nesse pregão. Então a gente vê os bancos que acabam tendo uma relevância no Ibovespa saindo aí, né, subindo e crescendo no pregão de ontem. Além disso, mineração e siderurgia, mesmo com feriado, essa é a Golden Week lá na China, feriado na China, não tem negociação de minério de ferro, mas mesmo assim, mineração e siderurgia subindo forte, a Vale subiu, Gerdau subiu, Companhia Siderúrgica Nacional. Enfim, se eu continuar falando de todos os setores que acabaram subindo aqui, eu vou ficar pelo menos até 10 horas da manhã, quando abre o Ibovespa, mas a questão é a seguinte, que praticamente todos os setores do Ibovespa subiram, o único setor, as únicas empresas que caíram foram Yduqs e Cogna, ou seja, o setor de educação, até mesmo uma consequência, né, do cenário eleitoral que acabou trazendo aí um crescimento do presidente Jair Bolsonaro indo para o segundo turno com essa força, contrariando até mesmo as pesquisas. O Bolsonaro foi para o segundo turno com essa força, com esse ímpeto, né, de crescimento, e isso acabou arrefecendo um pouco as expectativas em relação às empresas de educação, justamente porque elas estão muito ligadas ali com uma vitória do ex-presidente Lula, que prometeu já retomar o FIES e retomar o ProUni, e não só retomar, mas como investir mais dinheiro, em fazer mais investimentos, crescer esses programas de apoio à educação superior. Então, é natural que com esse crescimento de Jair Bolsonaro, com esse não ganhar no primeiro turno do presidente Lula, isso traga alguma consequência negativa para os setores. Além disso, né, o setor de educação cresceu forte nos últimos dias, nas últimas semanas, e natural haver uma realização para uma rotação setorial, obviamente, se for do entendimento dos investidores. Então esse foi o retrato, mas é uma questão até importante a gente ressaltar aqui esse retrato, né, da Bolsa, que não só subiu ontem, né, e como a gente vê
a Bolsa, o Ibovespa, que o Brasil não é uma ilha, acaba sendo impactado com as questões internacionais. A gente viu ontem o EWZ, que é o principal ETF de Brasil, né, o Ibovespa lá da Bolsa de Nova York, subindo 9,85%, e já no pré-mercado, nessa terça-feira, o EWZ já está subindo 1,72%. Então o EWZ sobe, ou seja, um sentimento de otimismo em relação ao Brasil. A gente vê Petrobras subindo nesse pré-mercado, Vale subindo nesse pré-mercado, bancos subindo nesse pré-mercado. Ou seja, um clima de otimismo acaba contaminando o Brasil, né? Acaba contaminando os ativos brasileiros nesse cenário de apetite ao risco. E como a gente fala, né, como eu acabei de citar aqui, o Brasil não é uma ilha, também acaba sujeito a essa contaminação do clima dos mercados lá de fora. Ontem também foi um dia bastante importante para as bolsas americanas, com aqueles dados, né, do PMI mais fracos lá nos Estados Unidos, e com isso houve uma expectativa de que o Fed poderia ser menos agressivo. A lógica é que com dados mais fracos, a inflação pode ceder e com menos inflação, o Fed tem menos necessidade de subir juros. E aí, como dizem no mercado, né, dado ruim acaba virando dado bom. Nesse ambiente de mais propensão ao risco, a gente vê as bolsas lá fora indo muito bem. Inclusive, vamos dar uma olhadinha nos números, né, das bolsas lá fora, vamos ver os números dos índices. As bolsas europeias estão subindo muito forte, tá? Depois de vários pregões, vários dias de queda, as bolsas europeias estão subindo. Olha só, DAX na Alemanha sobe 3%, CAC na França sobe 3,53%, FTSE no Reino Unido subindo 1,94%. Nos Estados Unidos, as bolsas também estão subindo forte, os índices futuros do Dow Jones sobe 1,34%, o S&P sobe 1,66% e a Nasdaq sobe 2,01%. É interessante, né? Justamente porque até pouco tempo atrás tinha essa questão dos dados, tinha essa questão dos indicadores mostrando, né, que o Fed poderia ser um pouco mais agressivo, que o Banco Central Europeu poderia ser um pouco mais agressivo, e tudo isso acabou trazendo uma reprecificação dos ativos para baixo, essa correção. E hoje, né, a gente já vê que muitos analistas estão falando que não é bem assim, porque os dados estão mostrando uma ligeira retração nos dados econômicos, uma ligeira retração na expectativa da atividade, o PMI para baixo, também alguns dados mais para baixo, enfim, mostrando uma reprecificação de que talvez o Fed não vá ser tão agressivo. E aí a gente vê Estados Unidos subindo, Europa subindo. Inclusive, essa alta no mercado europeu também acaba sendo um reflexo de uma mudança de postura do Reino Unido em relação àquele pacote fiscal anunciado nas últimas semanas. Depois de tantas críticas à primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, e também o ministro das Finanças do Reino Unido, eles voltaram atrás naquele corte da taxa mais alta do imposto de renda. Isso a gente lembra, trouxe toda aquela turbulência para os mercados na Europa, até mesmo a forte venda de títulos do Reino Unido, que inclusive o Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, teve que intervir, fazer uma intervenção na compra desses títulos para poder dar uma acalmada no mercado, dar uma aliviada no mercado. E a gente vê que a Europa acaba subindo, né? Mesmo com essa questão do pacote da Liz Truss, mesmo com a questão do Credit Suisse, que ainda não está totalmente resolvida, e também, claro, com a alta acima do esperado na inflação ao produtor. Hoje cedo saiu o PPI da zona do euro e saltou aí para 43,3% no mês de agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso dados anualizados, ganhando força aí em relação ao aumento anual observado em julho, que foi de 37,9%. Esse resultado de agosto superou a expectativa dos analistas, eles previam um acréscimo aí de 43,2%, lembrando, veio 43,3%, veio um pouquinho acima, mas nada muito agressivo. Então, olhando para os dados, né, um pouco mais com microscópio nos dados, excluindo preços de energia que tendem a ser um pouco mais voláteis, o PPI da zona do euro subiu 0,3% em agosto em relação ao mês de julho e registrou uma alta de 14,5% no confronto
anual. Ou seja, a gente vê aí Europa tendo essa questão bastante da inflação, principalmente por conta das questões do gás da Rússia, a questão do petróleo, a questão energética, né, muito forte lá na Europa, e a gente vê que acaba fazendo algum tipo de preço. Mas, olhando para os mercados, como eu bem trouxe aqui para vocês, parece que a Europa está um pouco alheia a toda essa situação, a todo esse cenário ruim, né? E começa a mirar o cenário bom, começa a mirar ali essa reprecificação. Então a gente vê que Europa subindo nessa manhã de terça-feira, Estados Unidos subindo nessa manhã de terça-feira e possivelmente o Brasil sobe também nessa terça-feira, já que os dados internacionais do EWZ e também de várias empresas que estão sendo negociadas no mercado americano, essas empresas estão subindo também, então a gente vê que parece ser um dia um pouco mais de otimismo. São 8 horas e 53 minutos, vou falar sobre destaques internacionais agora, uma informação bastante importante que acabou trazendo preocupação no cenário internacional, porque o governo do Japão alertou moradores de Hokkaido e também de Tóquio para eles se abrigarem depois do último lançamento de míssil feito pela Coreia do Norte. O secretário-chefe do gabinete japonês disse que o míssil enviado pela Coreia do Norte provavelmente sobrevoou o Japão e caiu nas águas fora do território japonês. O ministro acrescenta também que as repetidas ações da Coreia do Norte são um sério desafio à paz internacional. O secretário-chefe do gabinete japonês disse que o lançamento de míssil norte-coreano que voou pelo céu do Japão é uma ameaça séria e iminente à segurança do Japão. Falou também que o Conselho de Segurança japonês vai tomar medidas contra a Coreia do Norte, inclusive solicitando apoio do Conselho de Segurança da ONU. Já o presidente sul-coreano alertou por uma resposta resoluta após o lançamento do míssil na Coreia do Norte. A gente vê aí, inclusive, imagens postadas nas redes sociais de Hokkaido, onde as sirenes soaram, né? As sirenes soaram e alertando a população a se abrigar, justamente porque não se sabia qual o destino do míssil que foi lançado, que foi enviado pela Coreia do Norte. Autoridades do Japão, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul concordaram em trabalhar juntos para fortalecer a cooperação de segurança tripartidária e condenaram com veemência esse lançamento do míssil na Coreia do Norte sobre o Japão. Inclusive, militares sul-coreanos disseram que aviões de guerra dos Estados Unidos realizam exercícios de bombardeio depois desse teste de míssil da Coreia do Norte. Claro, a comunidade internacional fazendo represálias, né, ou repreendendo condenando essa ação de Pyongyang, condenando a ação de Kim Jong-un, fazendo esse teste com um míssil, fazendo testes militares, né, soltando mísseis que inclusive sobrevoaram os céus do Japão. 8 horas e 55 minutos, a gente está ao vivo aqui no Morning News com os principais destaques, os principais assuntos de destaque no mercado financeiro para você fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente bate mais papo sobre mercado, sobre economia política e, claro, todas as repercussões sobre esse jogo, né? Mudança no tabuleiro do cenário eleitoral e, claro, como isso impacta no mercado financeiro. Fica com a gente, eu volto daqui a pouquinho. PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Em março, nós tivemos o maior Lollapalooza de todos os tempos, foi recorde de público pagante, de receita de bilheteria, receita de patrocínio e de resultado total. Então foi um sucesso total, muito em função dessa demanda reprimida que você citou. Outro caso também foi, na semana seguinte ao Lollapalooza, nós saímos à venda com os shows do Justin Bieber e o primeiro show esgotou em 1h20, o segundo em 1h40, estamos falando de 48 mil ingressos por show, não é uma coisa pequena. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, Morning News aqui na BMC, ao vivo, trazendo os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado no comecinho da manhã e fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. Deixa eu chamar aqui para nossa conversa André Massaro, analista da carteira do investidor, aqui conosco nessa manhã de terça. Muito bom dia para você, professor André Massaro. Temos ele? Olha ele aí. Muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui à BMC. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia a todos e vamos lá, vamos acompanhar o mercado, né? Vamos lá, André. Muito se falou, né, a respeito de toda a movimentação que acabou acontecendo ontem, né? São 6 mil pontos de ganho no Ibovespa, 5,54%. Uma alta que não se via desde 2020, depois de todas aquelas quedas lá por conta da pandemia. E claro, não dá para deixar de lado o componente eleitoral, o resultado da eleição que a gente viu domingo à noite, daquela subida de Bolsonaro, encostou em Lula e, claro, foram para o segundo turno. Como está sua visão? Qual foi a sua leitura sobre essa movimentação do Ibovespa ontem? E, claro, o que podemos projetar para os próximos dias, hoje inclusive, sobre todo esse ânimo, esse apetite ao risco que se viu no mercado? A minha visão não é muito diferente do que tem se falado por aí, né? Quer dizer, uma visão até um pouco de surpresa, né? Esperava, assim, honestamente, eu esperava que esse assunto já ia estar resolvido no domingo, né? Quer dizer, que nem segundo turno ia ter, né? Mas, assim, foi um resultado, o mercado financeiro gostou bastante, porque, primeiro, vai ter segundo turno, né? O presidente, né? O atual presidente, ele está muito mais forte do que se imaginava, e um eventual governo Lula, ele não vai ter aquela moleza que estava imaginando de chegar nos assim, dominar tudo. Aliás, uma coisa que é interessante, até para lembrar para todo mundo, né, quer dizer, isso não tem tanto a ver com finanças, mas essa eleição mostrou que o país está perfeitamente, absolutamente, assim, clarissimamente dividido. É metade para lá, metade para cá. Então, assim, qualquer pessoa que tem aí convicções, né, que gosta de ficar batendo no peito, assim, dando sua opinião, lembre-se que exatamente metade do país é contra você, né? Quer dizer, então isso é o recado que está mais claro, né?
Quer dizer, agora é a hora de todo mundo assim exercer um pouco da humildade, porque não tem mais nada óbvio, né? Aquela coisa assim, porque as outras pessoas... Não, as outras pessoas são metade do país, né? Mas, enfim, teve então, né, quer dizer, uma série de dúvidas aí sobre as pesquisas, tá? Um monte de paranoias conspiratórias, e eu como um analista de orientação mais quantitativa, né, quer dizer, eu que trabalho profissionalmente mais com modelos estatísticos, tá? Eu tenho a tendência a acreditar menos na teoria conspiratória e mais em problemas metodológicos mesmo, quer dizer, às vezes pode ser simplesmente erro, pode ser incompetência de quem fez as pesquisas, ou aquele famoso problema, né, famoso nos Estados Unidos, tal do voto envergonhado, né, porque por conta da grande polarização, né, quer dizer, hoje é muito difícil as pessoas declararem aquilo que pretendem fazer, porque são imediatamente atacadas, ridicularizadas, etc. Então, muita gente não fala, né, não fala o que vai fazer, vai na hora e toma decisão ali, às vezes é uma surpresa. Mas o ponto é assim, na eventualidade de um governo Lula, né, quer dizer, um governo de um partido que tradicionalmente adota uma postura mais contrária ao mercado, né, ele vai ter uma série de entraves, né, quer dizer, ele vai ser contrabalançado aí por um legislativo que está com uma outra orientação, por governos estaduais com uma outra orientação. Então, isso vai dificultar muito qualquer tipo de ruptura de mercado em relação àquilo que foi feito. Então, coisas assim como reestatização de empresas que eram estatais, voltar para trás em questão de reformas trabalhistas, voltar para trás na autonomia do Banco Central, que é uma coisa muito importante, uma conquista muito importante que foi feita. A possibilidade de se conseguir fazer isso é remota, né? Então, vira, como se fala nos Estados Unidos, vira um governo pato manco, né? O lame duck, em que o poder executivo ele acaba sendo contrabalançado por um poder legislativo que tem maioria do outro lado. Isso assumindo, naturalmente, que o Lula ganhe. E aí uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, do ponto de vista do mercado financeiro. O mercado financeiro não é de esquerda nem de direita, tá? O mercado financeiro busca previsibilidade, busca estabilidade, tá? Busca que não existam grandes rupturas, né? Sim. E o cenário que se pintou, mesmo com uma eventual vitória Lula, quer dizer, traz um pouco dessa visão de alguma estabilidade, quer dizer, sem grandes rupturas, sem grandes aventuras, tá? E isso, naturalmente, é óbvio que pode acontecer tudo ao contrário, tá? Mas o cenário atual, quer dizer, um cenário com Lula presidente e um Congresso e governos estaduais não tão receptivos a ele, né? Sugere um pouco de estabilidade para o mercado financeiro, tá? Então, o mercado financeiro basicamente reagiu a isso, teve a questão dos mercados internacionais, tá? Então, agora é aquela coisa assim, né? Quer dizer, quem é a favor do governo atual acredita o desempenho do mercado brasileiro ontem às eleições. Quem é contra acredita ao mercado externo. Fala, subiu fora e ia subir aqui de todo jeito. No caso fora, né, Estados Unidos, Europa, estava se comentando hoje, Europa, durante a madrugada subiu até razoavelmente, mas já devolveu grande parte dessa alta, né? No caso dos mercados internacionais, existe o famoso retorno à média, né? Quer dizer, os mercados vêm caindo, o mercado americano em particular vem caindo desde o meio de setembro, né? Então estava devendo como se diz no jargão, um pullback, né? Um retorno, tá? Então, assim, a gente pode criar todas as narrativas do mundo, falar da inflação, falar da perspectiva de recessão nos Estados Unidos, né? Mas o fato é que, assim, caiu muito, né? E existe uma tendência natural de retorno às próprias médias quando a gente tem esse movimento muito pronunciado que no Brasil não aconteceu. Lembrando, tá? Enquanto o mercado derretia nos Estados Unidos em setembro, aqui no Brasil o índice Bovespa, por exemplo, ficou preso dentro de um range do intervalo de preços
sem ter grandes quedas, tá? Então é mais ou menos isso. André, você comentou essa questão lá de fora, né? E é interessante, principalmente pela palavra que você utilizou, a questão da narrativa. Hoje mesmo a gente está vendo essas altas, né, lá fora. Ontem também a gente viu altas lá fora. E aí é aquela história, dado ruim é dado bom, o PMI dos Estados Unidos mostrando uma desaceleração, talvez o Fed não precise ser tão agressivo. E até ontem, praticamente, a ideia era o Fed vai ter que ser agressivo porque o PCI tá alto, a inflação tá alta e tá toda essa narrativa. Lá na Europa também, toda essa narrativa, inflação alta e tudo mais. E aí, um dado só, uma questão só, uma situação que acontece já muda a cabeça do mercado. A gente sabe que o mercado acaba antecipando, reprecificando, fazendo conta, tem um monte de gente debruçada em cima dessa questão. E também a gente não pode deixar de falar que tem payroll na sexta-feira, que é um dado importante. Mas é interessante como a narrativa vai mudando para se chegar em algum lugar. Então, o Fed tinha que ser muito agressivo, tinha que ser muito hawkish, vai ter que elevar em 1 ponto percentual, e aí no dia seguinte ou na semana seguinte já não é bem assim, esse dado acaba mostrando. Enfim, é uma questão muito de narrativa também para conduzir o mercado para algum lugar, né? Eu vejo como uma questão total de narrativa. O mercado faz o que ele quer, né? E existe a movimentação natural do mercado, quer dizer, existe a questão do retorno à média, né? Quer dizer, quando o mercado fica muito esticado para algum lado, os agentes econômicos tendem a entrar no mercado, isso tende a buscar algum equilíbrio. Então, por exemplo, o que a gente tem de muito relevante esta semana? Esta semana nós temos na sexta-feira a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, tá? Então tem o Non-Farm Payroll, né, que vai dizer qual foi a criação de empregos, e a taxa de desemprego. Seja lá o que acontecer com o mercado vai fazer o que quiser, independentemente dos dados, né? As narrativas vão se adaptar àquilo que aconteceu no mercado. Então, se o mercado subiu, é porque os dados foram favoráveis, ainda que não tenham sido, né? Quer dizer, se o mercado caiu da mesma forma. Então, assim, a gente vai criando narrativas que se adaptam à situação do mercado. Quer dizer, eu enxergo a narrativa, assim, a narrativa não faz o mercado, a narrativa segue o mercado, né? Uhum. E novamente, assim, o que a gente viu nesses últimos dias, né, foi no mercado americano seguidas quedas muito grandes, que novamente eu ressalto, a gente não viu algo parecido no Brasil, tá? Normalmente é aquela coisa assim, quando desaba nos Estados Unidos, a gente desaba junto. Dessa vez a gente se segurou, né? Então criou-se uma situação, né, de um fundo, né? O mercado americano fez mínimas ali praticamente desde aquele período da fase aguda da pandemia, tá? Então estava devendo uma correção para cima, que é o que está acontecendo agora. Pensando um pouco do ponto de vista não macro nem fundamentalista, mas do ponto de vista técnico, imaginem a seguinte situação: mercado americano subiu ontem, hoje está em alta, tá? Vamos imaginar que ele suba ainda pelos próximos dias, né? Quarta, quinta-feira, chega na sexta-feira, vem um dado um pouquinho diferente dos Estados Unidos de emprego e o mercado desaba de novo, né? Uhum. Novamente vem a questão assim, olha, subiu 4, 5 dias seguidos, quer dizer, começa a pedir aí um certo retorno à média, de novo, né? Quer dizer, um certo alívio. E aí a questão dos números de emprego e desemprego se tornam números convenientes para formar a narrativa. André, e voltando aqui para o Brasil agora, né? Você estava falando sobre o retrato, sobre a fotografia do Ibovespa, que acabou tendo todo esse ânimo todo aí, e que precisam ainda de outros pregões, obviamente, e de saber exatamente o que vai acontecer para trazer um filme, para esse otimismo acabar virando um filme. O que a gente sabe é que o mercado ele acaba antecipando, né, muitas coisas. Sim. E aí uma dúvida que eu tenho em relação a isso é sobre esse movimento, esse retrato que a gente estava falando de alta. O mercado estava antecipando e estava caindo nas últimas semanas, estava com uma aversão ao risco, inclusive devido a essa narrativa do cenário externo que não estava muito propício aí para buscar risco. Mas, né,
o mercado corrigindo para cima nesse momento, com a alta de ontem e com o futuro, eu já dei uma olhada aqui, subindo hoje também. A minha dúvida é a seguinte, o mercado ele estava errado lá atrás e reprecificou agora, ou ele está antecipando uma coisa maior ainda lá na frente? Você entendeu a dúvida que eu tenho, ô André? Que é difícil de explicar também, né? Não, eu entendi e a resposta para isso não é tão difícil, tá? A resposta é o seguinte, o mercado não existe, o mercado é feito de pessoas, né? O mercado é um conjunto de pessoas. O mercado sou eu e você. Exato, o mercado somos nós, né? Ou como dizem por aí, os mercados somos nozes, tá? Então, as árvores somos nós. E assim, o mercado não existe, tá? A gente fala do mercado como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse uma entidade. Na verdade, ele é um coletivo de pessoas, ele é um coletivo de expectativas, e pessoas são imprevisíveis, né? Quer dizer, o comportamento humano é um comportamento não determinístico. Então, da mesma forma que o comportamento humano é fluido e ele engana, né? Quer dizer, ele nos dá falsas impressões quando a gente vê pesquisas eleitorais, outras coisas, a mesma coisa acontece no mercado. Quer dizer, o que a gente pode argumentar nesse caso, assim, o mercado não antecipou nada, pelo contrário, o mercado falhou, o mercado reagiu, né? Não houve nenhuma antecipação, tanto que semana passada a gente estava indo para o fundo daquele intervalo de preços, né, no Ibovespa, talvez até com sugestão de que a gente iria furar para baixo, e veio para cima, tá? Então, isso apenas mostra as falhas do mercado, né? Quer dizer, às vezes a gente fala do mercado como se fosse uma entidade sobrenatural, assim, que tem resposta para tudo, e a gente esquece que o mercado é feito de pessoas. E aí, André, olhando para essas pessoas que compõem o mercado, elas acabam se sentindo um pouco mais atraídas por aquilo que tem mais possibilidade de trazer retorno, né? E quando a gente olha setorialmente, o Ibovespa ou as empresas que fazem parte da Bolsa, a gente tem uma movimentação muito grande em relação, ontem a gente viu, estatais, principalmente Petrobras, Banco do Brasil, a empresa de saneamento como a Sabesp, essas empresas tendo um certo otimismo dos investidores entre as maiores altas. Você acredita que, por conta desse cenário eleitoral, esses setores podem acabar performando melhor ao longo dos próximos dias também? Ou existem outros setores que podem se dar melhor também, levando em conta toda essa conjuntura eleitoral e pós-eleitoral que a gente vai viver daqui a pouco? Então, no caso das estatais em gerais, das empresas de capital misto, né, quer dizer, elas foram o grande destaque de ontem, né? Então, Petrobras, Banco do Brasil, né? E esse alívio que aconteceu, quer dizer, essas empresas já estavam pressionadas aí um pouco nos seus preços, né? Então, por exemplo, a gente via Petrobras, Banco do Brasil, empresas assim com múltiplos de 3, 4, quer dizer, nós estamos falando de empresas que praticamente estão sendo dadas, né? Entregues de graça, assim, muito baratas no mercado, e porque estavam trazendo embutido um risco institucional muito grande, que é exatamente o medo de vir um Lula com um cheque em branco, né, quer dizer, com o Congresso do lado dele, com o governo do lado dele, e podendo usar, né, entre aspas bem grandes, as estatais para finalidades diversas, aí, não alinhadas com o interesse do investidor. Tá? Às vezes usar as estatais com finalidades não de Estado, mas de governo, né, quer dizer, com finalidade política. E como aconteceu, como teve esse resultado, né, esse resultado pato manco, de novo, né, usando como se fala lá nos Estados Unidos, né, quer dizer, o Congresso fica contra, né, o Congresso tem maioria do lado oposto, as chances de uso, vamos dizer assim, não muito, né, respeitando as regras de governança assim, das estatais, os riscos disso ficam reduzidos, não eliminados, tá? Então até aviso aí o pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal do chat, pessoal, não sejam ingênuos, não sejam bobinhos, tá? Esse risco não está eliminado, ele está reduzido, né? E os agentes econômicos interpretaram também dessa forma e acabaram premiando mais, tá? Não em particular, mas um pouco mais assim, as empresas estatais por conta disso,
por essa percepção de risco reduzido de interferência. Uhum. E agora parece que o mercado acaba precificando que não tem ou que vai ter pelo menos um sinal de pare ali lá no Congresso. E aí, André, tem até movimentações, né, interessantes, porque o único setor que acabou não subindo ontem foi justamente o de educação. E educação que o ex-presidente Lula falava, né, sobre fortalecer FIES, fortalecer ProUni, e isso acabou trazendo consequências positivas para o setor nos últimos dias, nos últimos pregões. Será que isso acabou sendo uma troca, né, os investidores vendendo um pouco do que já subiu para ir para outros setores com melhor perspectiva, ou será que o mercado está olhando para esse setor e vendo que possivelmente, justamente por essa conjuntura, né, de não ter uma vida fácil no Congresso, caso haja vitória do ex-presidente Lula, esse setor pode continuar, né, sofrendo, penando e tendo algumas dificuldades para obter esses benefícios de políticas sociais referentes à educação? Eu vejo isso como uma mistura disso que você falou, tá? Em grande parte, talvez a maior parte até isso, e uma outra parte do já mencionado retorno à média, tá? Quer dizer, então, nesses últimos anos, as empresas do setor educacional foram bombardeadas, né? Quer dizer, a gente olha aí alguns grandes players, nós temos 6 grandes players de educação na Bolsa, né? Sendo que 5 deles estão na área de educação superior, tá? São grandes grupos de educação superior que atingem esse público mais popular aí, que acaba se apoiando bastante no FIES, e nesses últimos anos esse setor foi explodido, foi bombardeado, assim, caiu quase que em linha reta, né? Então criou-se uma situação, de novo, assim, os preços se afastaram muito das médias, né? Quer dizer, eles andaram muito em relação, eles estão fora da normalidade e eles começam a ficar exageradamente baratos, mesmo considerando que muitos desses grupos têm resultado negativo, etc., mas considerando qualquer tipo de perspectiva futuro, fica barato. Então, junta essa percepção que você falou de que o governo vai ser um pouco mais receptivo a esses grupos privados, né? Quer dizer, dando benefícios na forma assim, de financiamento para os alunos. E o fato das ações estarem muito descontadas, muito distantes da sua meta, você cria aí um cenário também extremamente ideal para esse setor. Boa. André, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Morning News, dando suas percepções, suas análises sobre todo esse mercado que estamos vivendo no dia a dia. E seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima e ótima terça para você. Não, eu agradeço a oportunidade e desejo aí boa semana, bons negócios para todo mundo e vamos em frente. Valeu! André Massaro aqui conosco, analista da carteira do investidor, sempre uma aula, professor André Massaro. O André Machado é daqui a pouco, é o ogro de Wall Street, vai estar aqui com a gente. Mas esse foi o André Massaro, analista da carteira do investidor, professor aqui também, sempre ótimas conversas rendendo aqui com o professor André Massaro. Bom, são 9h21. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília bater um papo com a Kelly Cali e, claro, fazer mais análises, fazer mais comentários sobre o mercado financeiro nessa terça-feira. Então você que está aqui conosco, fique com a gente que eu volto daqui a pouquinho. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Em março, nós tivemos o maior Lollapalooza de todos os tempos, foi recorde de público pagante, de receita de bilheteria, receita de patrocínio e de resultado total. Então foi um sucesso total, muito em função dessa demanda reprimida que você citou. Outro caso também foi, na semana seguinte ao Lollapalooza, nós saímos à venda com os shows do Justin Bieber e o primeiro show esgotou em 1h20, o segundo em 1h40, estamos falando de 48 mil ingressos por show, não é uma coisa pequena. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, Morning News, com os principais destaques, os principais assuntos do mercado financeiro, para você fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. Estamos ao vivo, 9h25, de olho no mercado financeiro, na abertura do Ibovespa Futuro, que abriu agora, 9 horas da manhã, e já está registrando uma alta de quase 1%, 0,94% neste momento. A gente viu que o Ibovespa Futuro abriu com um gap de alta de sexta para segunda e de segunda para terça também. Esse gap de alta buscando os 118 mil pontos. O Ibovespa Futuro, claro, seguindo todo o otimismo do cenário internacional, além da repercussão, obviamente, de todo o cenário bom para a economia brasileira e também para o cenário do mercado brasileiro, que a gente viu ontem, né, com mais de 6 mil pontos de elevação no Ibovespa. A gente estava falando sobre o EWZ, que está subindo nesse momento no cenário internacional, mostrando um apetite um pouco maior de risco dos investidores para o Brasil como um todo, porque o EWZ é o principal ETF de Brasil negociado na Bolsa de Nova York, assim como empresas brasileiras que negociam lá na Bolsa de Nova York também estão experimentando altas nessa terça-feira. A gente destaca a Petrobras e também a Vale com alta neste momento, seguindo aí toda essa movimentação de alta dos mercados internacionais. Além disso, o dólar segue em queda, depois de cair mais de 4% ontem, hoje já está com queda de 1%, sendo negociado aos R$ 5,11. Que queda, hein? Que queda, passando de mais de 5,30 agora para 5,11. E 5,30, obviamente, no fechamento da sexta-feira. Mas a gente vê aí uma grande queda, uma grande movimentação para baixo do dólar também, né? Bolsa para cima, dólar para baixo. Isso acaba trazendo aí consequências positivas para o mercado e também para os investidores. Antes de eu falar com a Kelly, eu quero só deixar um recado para vocês que estão nos acompanhando. Eu quero saber a opinião de vocês. Todo mundo que está escrevendo no chat, dando seu comentário, me fala o sentimento de vocês para a Bolsa. Vai subir hoje? Vai ter realização? O que vocês estão pensando? Vai subir por causa de cenário? Vai subir por causa de gráfico, depois de romper ali os 114 mil pontos, aquela linha de resistência? Qual que é o sentimento de vocês? Quero saber. Escreve aí no chat. Bom, são 9h28, eu quero ir para Brasília direto, falar com a Kelly Ecali, a gente ainda repercutindo toda a movimentação das cadeiras lá em Brasília e na Câmara dos Deputados, 40% dos deputados acabaram sendo renovados, ou seja, 60% dos parlamentares seguem reeleitos. Kelly Ecali, conta pra gente essa dança das cadeiras e o que significa, né? 60% da Câmara reeleita. Bom dia para você, bem-vinda ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu vou começar pelo fim hoje, tá?
Considerando, então, que a renovação foi de cerca ali, de 40%, foi um pouquinho abaixo, eu vou já explicar porque que é importante a gente prezar por esse percentual que não chega aos 40%, especificamente. Então, com essa renovação de 39 fração, né, de porcentagem da Câmara dos Deputados, considerando, sobretudo, os partidos que conseguiram avolumar as suas bancadas dentro da Câmara, a gente pode dizer que a Câmara continua com esse perfil mais conservador, de tentativas ali de reforma administrativa, reforma tributária. Então, existe aí essa perspectiva de perfil mais conservador, ou seja, se você junta o Senado, né, que mudou ali a sua bancada, as suas principais bancadas, de maneira que PL e União passaram a ser os partidos mais numerosos do Senado, você junta com uma Câmara que teve baixa renovação comparado, por exemplo, a 2018, e dentro dessa renovação você teve a explosão de partidos mais conservadores, de centro, mas com essas pautas mais conservadoras, você tende a entender que o Congresso vai ser extremamente conservador ano que vem, sobretudo, como eu disse, que agora o Senado também tem esse perfil mais conservador em termos de pautas, né? Então, você tem aí uma distribuição de cerca de 39%, como eu disse. Eu fiz aqui até uma métrica, uma comparação com os anos anteriores. Com relação a 2018, a renovação foi bem maior, a renovação foi de 47%. Essa renovação de 47% foi semelhante lá atrás, em 86 e em 90. Por quê? Porque entre 94 e 2014, todas as médias foram na casa dos 30%. 34%, 35%, 38%, 39% dessa vez, ou seja, desta vez a renovação da Câmara dos Deputados, ela voltou ali para o fluxo de antes de 2018, quando você teve, então, como eu disse, uma renovação de 47%, tá? Tem dois fatos curiosos, né? Na verdade, um fato curioso. Tinha dois que eu vou chamar só um. Tem o Gonzaga Patriota, ele foi eleito pela 9ª vez consecutiva, tá? E ele hoje vai ser, a partir do próximo ano, né? Vai ser o deputado mais velho da casa, né? Ele tem 76 anos, vai assumir, então, o 9º mandato com 76 anos, ele do PSB de Pernambuco, né? Você tem um outro deputado que foi eleito pela primeira vez agora com 72 anos, né? Então, isso traz uma representatividade ali na casa, né, dos idosos, né, digamos, idosos a partir de 60 anos, mas esse perfil de 70 e poucos anos assumindo o mandato e continuando o mandato chama atenção. O que também nos leva a entender que o perfil, né, contribui para um conservadorismo maior dentro da Câmara dos Deputados, viu? Só para a gente fechar o assunto Câmara, até entrar aqui com vocês, eu consultei, não tem nenhuma sessão prevista ainda, tá? O Lira voltou para Brasília ontem, mas está nas posturas aí do segundo turno e não tem nenhuma pauta, isso porque a pauta precisa ser discutida, o que vai ser levado para o plenário, né? Precisa ser discutido com os líderes, né? E eles ainda estão aí saindo das suas respectivas eleições do último domingo, né? Então é esperar para ver se tem discussão no plenário e se sim, o que vai ser discutido. Eu volto com você aí, Fê. Então, pelas informações, você volta aí ao longo do nosso dia, da nossa programação com mais notícias direto de Brasília. Bom trabalho para você, Kelly. Boa terça. Pra gente, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Kelly Cali, direto de Brasília, 9h32. Eu de olho aqui nos mercados, de olho em tudo que está acontecendo. E só para a gente encerrar, as bolsas lá na Europa seguem bastante otimistas, viu? Depois de todas aquelas correções, depois de toda aquela turbulência nos mercados, questão da guerra, questão do Credit Suisse, questão do pacote no Reino Unido, tudo isso fazendo preço nos mercados europeus. Agora, nesse momento, as bolsas subindo e subindo bem. DAX na Alemanha sobe 2,88%, CAC na França 3,35% e FTSE no Reino Unido sobe 2,03%. Lembrando que daqui a pouquinho tem até um evento onde Christine Lagarde vai fazer um pronunciamento, vai fazer um discurso, a gente vai ficar de olho nisso, embora se saiba aí que não deve dar grandes indicações do que vai acontecer, sempre falando, né? Sempre que Christine Lagarde fala ou que Jerome Powell fala, eles sempre falam ali sobre trazer a inflação para a meta, arrefecer a inflação,
trazer um contexto de recessão para as economias, justamente para trazer a inflação para dentro da meta e isso, claro, não impactar tanto assim na vida dos cidadãos. E olhando para os Estados Unidos, né, os futuros americanos sobem também, sobem com bastante otimismo nessa terça-feira. Dow Jones sobe 1,28%, o S&P 1,52% e a Nasdaq 1,77% nessa recuperação, né? Nessa tentativa de recuperação depois de mínimas atrás de mínimas, tanto do S&P quanto da Nasdaq, as empresas americanas sofrendo bastante com esse cenário recessivo por lá. É isso então, eu vou ficando por aqui, 9 horas e 34 minutos, muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado por estarem aqui no comecinho da nossa terça-feira, ouvindo, né, nossas análises aqui, nossos comentários, para você, claro, ficar bem informado e fazer ótimos negócios nessa terça-feira. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do agro, com o Ale Delara. E vocês ficam agora com Paula Moraes, todo o nosso time, com o BMC News, dando andamento aí em toda a agenda, em todas as notícias do mercado financeiro, economia, política, também nessa terça-feira. Forte abraço para vocês, ótima terça, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.